Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian, saudações rubro-negras. Hoje tem jogo do Mengão, graças a Deus! Flamengo e Pirâmides vão se encontrar hoje pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Vou falar sobre o jogo, eu vou falar sobre o horário do jogo, a provável escalação, etc. Esse aqui é um vídeo um pouco mais longo que eu tenho com vocês, um pouco mais reflexivo. Se você já acompanha o canal, sabe que diariamente a gente tem postado shorts. Por favor, não deixe de ver os shorts, de comentar, de curtir. Se você ainda não segue o nosso canal, já se inscreva no canal. Para você que não me conhece, eu sou Dom Ian, advogado e jornalista fanático pelo Flamengo e tenho tentado trazer conteúdo aqui para vocês todos os dias. Bom, nós estamos vivendo o Mundial de Clubes. É mundial, não é? Essa discussão já está ultrapassada. A própria FIFA já falou que quem ganhar esse mundial será considerado campeão do mundo. Eu também concordo que é estranho você ter dois campeões mundiais no mesmo ano. Tivemos um mundial em que o Chelsea ganhou e temos agora o Intercontinental ou Mundial em que teremos aí um outro campeão. Se a ideia é fazer com que os europeus valorizem a Copa do Mundo de Clubes, que acontece de 4 em 4 anos, não faz sentido você manter esse torneio agora no final. Porque você imagina o Chelsea, então quer dizer que eu fico o quê? Só 4 meses como atual campeão do mundo? Tem 2, tanto esforço para quê? Para nada? E outra, também fica muito difícil você valorizar esse título no final do ano, ou dar importância a ele, quando a premiação é ridícula. E não é o fato da FIFA entregar um troféuzinho, como entregou para o Flamengo após o ganhar do Cruz Azul, o campeão do Torneio das Américas, Derby das Américas, né? Não é o fato do time que ganhar o confronto entre Flamengo e Pirâmide ganhar um outro troféuzinho, cujo nome eu nem sei qual é, que vai valorizar o torneio. O que valoriza o torneio é dinheiro, claro, e também a maneira como o mundo vê o esforço que se faz para poder ganhar aquele torneio. A Copa do Mundo de Clubes, no meio do ano, deu ao Flamengo muito mais dinheiro do que o Flamengo vai receber, mesmo se ganhe, mesmo se vier a ganhar do Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira. Tem que passar hoje pelo Pirâmides. Não gosto desse oba-oba que eu vejo em alguns lugares. Inclusive uma zica reversa também, já vou falar sobre isso. Se o Flamengo ganha do Paris Saint-Germain numa eventual final, quarta-feira que vem, o Flamengo leva 27 milhões de reais para casa. É ridículo. Só para fretar um avião, o Flamengo gasta 5. Se o Flamengo hoje sai contra o Pirâmides, não vai ter conseguido sequer chegar ao valor que gastou para poder fretar um avião. Até aqui, com a vitória sobre o Cruz Azul, o Flamengo ganhou 3 milhões de reais. Isso é ridículo, gente. Ridículo. Para chegar nas oitavas, quando fomos eliminados pelo Bayern de Munique, o Flamengo ganhou 127 milhões de reais, salvo engano. Aí você coloca na balança, o que vale mais a pena? O Flamengo não está lá só pelo troféuzinho, não. Agora, claro, se ganhar, vai poder, claro, tirar onda de campeão mundial. Mas deixo aqui a minha ressalva, acho que esse título não deveria existir. Acho que esse título no final do ano, esse campeonato no final do ano, melhor dizendo, o campeonato, se o título vier, é bem-vindo, mas o campeonato acho que não deveria existir. Agora, ultrapassada essa fase, falando do jogo de hoje, não por parte da torcida do Flamengo, mas principalmente por parte dos eu vejo um oba-oba que é uma secação reversa. A Domitila Becker, já falei sobre isso em pelo menos 2 shorts que eu gravei essa semana. Lá no programa no qual ela participa no UOL, e deu até pena do Rodrigo Matos e também do Trajano. A Alicia Klein também estava junto ali. A Alicia não concordou, mas, como eu falo, são farinha do mesmo saco. Né? Pode botar Domitila Becker, Miri Lacombe e Alicia Klein como farinha do mesmo saco. E a Domitila Becker simplesmente vem dizer que vai ser um vexame se o Flamengo não passar do Pirâmides. E ainda completou. Já acharia um vexame se não passasse do Cruz Azul. Aí o Rodrigo Matos falou, você acha um vexame não ganhar de um time que tem um investimento de 80 milhões de euros, como é o caso do Cruz Azul? Aí ela
até ficou sem graça, mas o argumento pelo argumento que ela não tinha, ela tentou manter. E ele até falou, não é assim que eu vejo futebol. E de fato, não é assim que futebol se vê. Nós temos vários exemplos ao longo dos últimos anos, nessa mesma competição, que mostram que o brasileiro tem que ter cuidado com outros adversários. Ah, o Pirâmides é um time sem tradição? Sim. Mas é um time que, para poder chegar onde está agora, teve que eliminar o Auckland City e eliminar também o Al-Ahly. O Al-Ahly, que bateu recordes de vitórias seguidas ano passado, quando estava ainda sob o comando do Jorge Jesus, campeão atual, salvo engano, lá do Campeonato da Arábia Saudita. Tem jogadores como o Mendy, jogadores como o Mahrez, salvo engano, estão lá, né? Enfim, acho que Milinkovic-Savic estava lá. Era o time do Neymar. Time com investimento. Ganharam dos caras. E ganharam o título de campeão africano não é por acaso também. É o que eu já falava contra o Cruz Azul. Vocês acham que eles veem a gente como? Eles são os campeões da área deles. Eles não ficam acompanhando a gente, meu Deus. Só tem um time que eles respeitam de fato, Paris Saint-Germain. O campeão europeu, quanto a esse, não há dúvidas, sempre é superior por uma série de questões técnicas e financeiras. No mais das comparações, são 11 contra 11. Se o Flamengo não resolve no primeiro tempo, se o Flamengo se complica e vai para uma prorrogação, ou vai para uma penalidade máxima, é complicado, gente. Então tem que levar muito a sério esse jogo. Muito a sério mesmo. Muito a sério mesmo. O jogo hoje vai acontecer às 14 horas. Se você não sabe onde assistir, vai passar na Globo, Sport TV, GE TV e Cazé TV. Aliás, está bem interessante de ver esse duelo na internet, porque antes nós tínhamos apenas a Cazé TV, agora temos também a GE TV para poder disputar. Eu fico comparando as audiências, bate ali na faixa de 1.800.000, 1.500.000, mas você vai na Cazé TV, tem esse número, você vai na GE, também tem esse número. O pessoal ainda está decidindo se vai lá para o Jorge Igor, se continua com o Luizinho, que também é um excelente narrador, ambos são excelentes narradores. Acho que muitas vezes o que acaba decidindo é quem comenta o jogo. Aí você vai me desculpar, você botar a Ana Thaís Matos para poder comentar o jogo do Flamengo parece que é provocação, eu não sei o que a Globo tem na cabeça, cara. Já tá um saco. Eu não sei o que aconteceu, mas já é um saco hoje você ter que ouvir a narração do Luiz Roberto. Tá um saco. Um saco, velho. E aí você coloca a Ana Thaís Matos, cara, coloca o Atirson ali, cara. Coloca o Petkovic hoje vai estar no GE. Coloca alguém, só o Flamengo, o único representante do Brasil contra um time qualquer. Eu ainda vi gente falando, olha, isso aqui é narração ou torcida, gente? Um palmeirense colocando. É claro que toda vez que vai ter um time brasileiro contra um time de fora numa competição internacional, é claro que a narração vai se misturar com uma torcida animal. Como se nunca tivesse sido assim antes, né? Mas você tem um time brasileiro, o cara coloca só flamenguista ali para comentar. Coloca só flamenguista, o Júnior e o Atirson, o Júnior Petkovic, o Júnior... Cara, bota o Caio, que jogou no Flamengo, então, e enfim, sabe comentar. Aí bota a Ana Thaís Matos, pra quê, cara? Só tem ela naquele dia, só tem ela pra comentar. Sabe que já teve problemas com a torcida do Flamengo, toda hora faz um... Ela até tenta mudar, porque é ruim ter problemas com a torcida do Flamengo, né? Mas não dá, tá dentro dela. E aí o pessoal fica vendo quem comenta de um lado, quem comenta do outro. Cazé TV tava lá com Adriano Imperador, era legal. Não é um cara que é um exímio comentarista, mas pela imagem dele, pelo que ele representa, legal assistir ali. Lá na GE tem o Bruno Formiga, que é flamenguista, todo mundo sabe, é um excelente comentarista. Além do Jorge Igor ser bom também. A menina que comenta também, esqueci o nome dela, meu Deus do céu, me perdoem, quem souber coloca aí. Também comenta bem. Me parece neutra até aqui, pelo menos, né? Então você vai poder assistir nesses lugares. A partida começa às 14 horas, vai ser no mesmo estádio. Todos os jogos são nesse mesmo estádio. Todos os jogos são lá. E o Flamengo hoje deve ter algumas mudanças, né? Por causa do cansaço. O Pirâmides, além de tudo,
ele fez a última partida há uma semana atrás, enquanto o Flamengo jogou na quarta-feira. E o Pirâmides, nessa temporada 2025-2026, eles têm um calendário diferente, jogou 22 jogos, ganhou 15 deles, empatou 4, salvo engano, eu tenho os números aqui. Mas o que eu quero dizer é, o Flamengo está prestes a completar, está beirando os 80 jogos se chegar à final contra o Paris Saint-Germain. 80 jogos, gente, vai fechar em 77, 78 jogos, salvo engano. Então é claro que há um cansaço físico, bastante cansaço, e é claro que o Felipe Luiz ele precisa dar uma poupada em alguns jogadores. Dizem aí que pode ter até 5 mudanças, né? Uma delas é o Léo Ortiz, que deve sair, entrar o Danilo. Acho até que o Danilo deveria ter começado contra o Cruz Azul. Pelo ritmo, pela moral, por ter feito a final que fez contra o Palmeiras. O Léo Ortiz ainda se recuperando de lesão. Não acho que foi uma boa partida dele, uma partida muito insegura. Até o próprio Léo Pereira dando vários toques ali na fogueira. Não sei o que estava acontecendo com a zaga de ambos os times, inclusive. Muitos erros. E nós temos a possibilidade de ter o Pedro ganhando minutos hoje, né? Provável escalação do Flamengo, segundo o GE, é Rossi, Royal, Danilo. Meu Deus do céu, Emerson Royal é complicado, cara. Enfim, já vou falar sobre o Varela. Varela deu uma entrevista falando que já pensou em sair do Flamengo. Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, ou De La Cruz, Arrascaeta, Carrascal ou Cebolinha, Plata ou Lino. Lino que não tem qualquer tipo de inspiração enquanto atacante. Já falei, se bobear, se não se cuidar, se entrar nessa de que é bom taticamente, vai virar um volante, vai virar um jogador do sistema defensivo, tal como aconteceu com o Gabriel Jesus, lembram? O Gabriel Jesus era um atacante que não fazia gol, porque o Tite dizia que ele era bom na marcação, ele era bom taticamente, ou seja, um arame liso. Atacante arame liso não serve. Atacante que pega a bola e não vai adiante, toca para trás, não serve. Inclusive, depois da partida contra o Cruz Azul, eu falei, se fosse Jorge Jesus o técnico atual, ele dava um tapa na cara do Lino. Vocês lembram uma vez em que no treino ele parou tudo e deu uma bronca no Michel porque ele tocou a bola para trás? Toca para frente, filho. Para frente. O Lino tocou a bola para trás umas 10 vezes durante a partida, sem confiança nenhuma. Desculpa, jogador sem confiança, sai. E não adianta ele vir dizer que, não, a vaia só me motiva. Motiva uma ova, cara. Você tá sem confiança. Você tá sem confiança e só compete a ele mudar esse quadro. Fez gol agora, pô, contra o Ceará. Partida na qual nos sagramos campeões brasileiros. Era pra estar em alta, pô. Lá não tem vaia, não tem nem torcida no estádio. Estádio vazio. Tá com medo do quê, cara? Enfim, mas o Felipe Luiz quer manter ali o Lino. E o Bruno Henrique no ataque. Essa partida vai ter arbitragem de árbitros do Catar, todos do Catar, e aqui vai outra crítica também. Não tinha que ter árbitro do Catar aqui. Eu sei, são países diferentes, né? Egito é uma coisa, Catar é outra. Mas é inegável que você tem uma maior proximidade de árbitros do Catar com jogadores do Egito, ou time do Egito, do que o árbitro do Catar com o time do Brasil. As semelhanças já começam nos nomes, gente. É só você ver a escalação do time Egito. Olha o nome dos caras. Mohamed Hamdi, Sami, El Shenawi, Hafez. Aí vamos ver o nome da arbitragem. Al-Jazim Abdurrahman, Al-Mahri Taleb, Al-Mahri Kamis. Tem alguma semelhança? É claro que eles se parecem mais, pô. Eu acho que deveria ser uma arbitragem europeia aqui, tal como foi o primeiro jogo. Tomara que não interferencie em nada. Nada, né? Mas como eu estava falando, o Pirâmides, ele chega mais descansado, né? Eles fizeram 22 partidas nessa temporada, 2025-2026, venceu 15 jogos, empatou 4, perdeu 3.
Teve uma última derrota agora, por 6-1, é verdade, lá na Copa do Egito, mas era um time reserva já pensando no Mundial. Agora, o Flamengo é franco favorito, é óbvio que sim. É evidente que sim. O técnico deles falou que a equipe do Brasil tem muita experiência, que ele viu vários jogos, assistiu os últimos 5 jogos, tem muita informação. É claro que ele tem muito respeito, ele não vai falar o diferente, assim como o Felipe Luiz também não vai falar o diferente do time deles. Mas o Flamengo é favorito e tem que matar esse jogo no primeiro tempo. Tem que matar esse jogo no primeiro tempo. Bom, o Varela, gente, eu até falei do Varela, ele deve ser poupado hoje, não sei, né? Virou xodó da torcida, né? Impressionante. É legal você ver, já falei sobre isso em uns shorts, aquela passagem da Bíblia se cumprir. Não tem uma passagem que fala assim, os últimos serão os primeiros? Pô, é o que está acontecendo com o Varela. Dificilmente você vê essa passagem se cumprir. O último se tornar o primeiro de fato. Mas o Varela, gente, ele já passou tanta coisa. Aqui, ó, rapidamente. Tomou soco do Gerson. E ele já falou que não foi nesse momento que ele pensou isso aí, foi outro. Já vinha com a pecha de, ou melhor, o status, melhor dizendo, de jogador de seleção. Mas, jogador de seleção que não joga nada, como é que esse cara tá na seleção? Eu mesmo já falei isso. O cara perdeu a mãe, foi lá pro velório, voltou 3 dias depois, estava jogando. Quando ele toma o soco do Gerson, ele vai a campo com o rosto roxo, se machuca no jogo ainda. Em outro momento, fraturou o nariz, numa das raras oportunidades que teve de jogar. Chegou a ser o terceiro reserva, salvo engano, terceiro reserva. E aí, de repente, dá a volta por cima, faz uma final histórica contra o Palmeiras e vira xodó da torcida. Ontem eu estava no perfil do Gerson, lá na outra rede social dele, para ver como é que o cara tá, né? O cara tem 3 postagens. 3. Ele já tá o quê? 4 meses, 5 meses no Zenit? Tem 3 postagens. A última é um gol que ele marcou. Não teve força nem para comemorar. Eu até escrevi, gostei do ânimo da comemoração, hein? O que tem de torcedor do Flamengo zoando o cara é impressionante. Teve um comentário que me chamou a atenção porque ele falou assim, ô Gerson, o cara falou assim, Gerson, se tocar no Varela vai perder o braço, hein? Se tocar no Varela de novo vai perder o braço. E via outros comentários, já o tempo inocentou o Varela e mostrou quem era o Gerson. E o Varela falou o seguinte, olha, por esse episódio do Gerson, não. Se teve algum momento em que eu pensei em deixar o clube foi quando estava o Sampaoli aqui. Treinador que esteve no clube em 2023 e disse que não contava com ele. Aliás, o Sampaoli há muito tempo não faz bons trabalhos, né? São Paulo vai ser eternamente lembrado pelo que fez no Chile, mas também eternamente lembrado pelos péssimos trabalhos que fez na Argentina, no Flamengo, agora mesmo no Atlético Mineiro também. Cara de difícil trato, né? Dizem que lá no Santos ele não cumprimentava ninguém. Que impediu o Serginho Chulapa, que tem livre acesso em todos os ambientes lá, de acompanhar o treino, de entrar em determinados lugares. O cara fez isso, velho. E aí ele falou, nada pessoal contra ele, mas eu precisava de minutagem. Então essa era a única coisa que poderia ter feito eu pensar em sair em algum momento. E ele não saiu, tá lá, é xodó da torcida. Já falou que gostaria de encerrar a carreira no Peñarol, ele tá com 32 anos. Agora, entre falar e acontecer, né, o Peñarol não tem dinheiro para poder pagar o cara. Vocês viram, o Luis Soares foi para lá, jogou uma temporada no Nacional, beleza. Acho que é o time do coração dele, mas deixa eu me mandar daqui, que não dá, né? Aí veio pro Grêmio, e agora tá lá na MLS. Ele até brincou, falou que queria levar o Arrascaeta para lá. O Arrascaeta já falou em 2023 que gostaria de encerrar no Peñarol. Mas olha quanta coisa já mudou. O cara é o número 10 do Flamengo, é casado, casou, tá lá com a Camila Bastiani, tem um filho, tem uma confeitaria no Rio, tá estabelecido no Rio, já falou que gostaria de encerrar. Queria um contrato vitalício para encerrar a carreira no Flamengo. Então, assim, querer é uma coisa, aí mesmo, tá no Rio, cara. Esses caras só vivem a parte boa do Rio, ganhando bem, jogando num time que tá sempre disputando títulos,
Duvido que ele sai. Duvido que ele sai por vontade própria, né? Agora, se o Flamengo não quiser renovar, etc., aí são outros 500. Bom, gente, uma última informação. Juninho foi vendido, tá? Juninho Querabag foi vendido ao Pumas do México. A informação é do Bruno Andrade. E assim, foi um negócio bom pro Flamengo, porque o Flamengo pagou 5 milhões de euros pelo cara e vendeu por 5 milhões de euros. Vendeu por 5 milhões de euros ao Pumas do México, dá cerca de 31,7 milhões na cotação atual. Infelizmente, Juninho não deu certo. E essa negociação, se fosse lá no modo carreira, para quem joga modo carreira no EAFC, o antigo FIFA, essa negociação seria muito boa. Não é? De A a D, A é muito boa, D é péssima. Foi muito boa, porque o Flamengo está vendendo um jogador que não rendeu nada pelo mesmo valor que pagou. 5 milhões de euros. Gera caixa e vai atrás de um atacante. Já tem dinheiro para comprar um bom atacante. E agora tem mais ainda, né? Para poder comprar um atacante que realmente esteja à altura do elenco. Ele vai continuar disputando o Mundial, se o Flamengo lá seguir, tomara que sim. Mas depois ele vai para o Pumas do México. Lembrando, informação do Bruno Andrade, da ESPN Brasil. Bom, é isso. Tomara que hoje tenhamos uma bela vitória e quarta-feira partida contra o Paris Saint-Germain. Dá para ganhar? Dá para ganhar. Vai ser fácil? Obviamente não. Pela tensão, pelo cansaço, por tudo que envolve um jogo dessa magnitude. Mas dá para ganhar sim. Claro que dá para ganhar. Só lamento que o jogo não seja num sábado, num domingo, para poder ter aquela expectativa, o Brasil inteiro parado vendo. Você sabe que tem muito anti assistindo, né? É impressionante o que eu vejo de canais que não tem nada a ver com o Flamengo, canais do Palmeiras e de outros times, secando o Flamengo, cara. Secando o Flamengo, é impressionante o quanto o Flamengo incomoda esses caras. Vai ser numa quarta-feira, né? Mas a galera também já tá num clima de final de ano, muita confraternização, só hoje eu tenho 2 para ir, cara. São 9h53, 2 para ir, uma delas vai ser no exato momento do jogo. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Acho que eu vou, ó, me mandar. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Muito obrigado a você que ficou comigo nesse vídeo mais longo, mais reflexivo. Se você não é inscrito no canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, se inscreva. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Isso aqui é Flamengo.